E o que mais se usa para métodos numéricos, né, são os métodos iterativos, né? E nós vamos discutir um pouco sobre eles, né? Um pouquinho mais, vamos discutir um pouquinho mais do que apenas essa brevíssima ideia que eu acabei de passar aqui para vocês sobre os métodos diretos. Então, vamos lá, os métodos iterativos. Os métodos iterativos são muito fáceis de utilizar, né? Facílimos de utilizar, e nós temos aí algumas classes de métodos iterativos. Métodos ponto a ponto. Métodos ponto a ponto. O que nós estamos querendo dizer com isso? Que se eu tiver 1, 2, 3, 4 vezes 3, 12, eu tenho aqui um sistema linear que nos deu 12 equações. 12 equações. 1, 2, 3, 12. Fiz todos os balanços, etc. 12 equações. Vou só escrever uma delas aqui, né? Isso aqui, a primeira aqui, por exemplo. Eu vou pegar aqui no meio, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou pegar o ponto 6. Vou escrever para 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou escrever para 6. Para a equação 6. Nós vamos ter aqui o AP da célula 6 vezes a temperatura da célula 6 é igual ao AE da célula 6 vezes a temperatura T7. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, esse aí aqui é 1, 2. Então, eu escreveria assim, o da célula 6. AP de 6, T6, é igual ao AE, coeficiente E de quem? Da célula 6, e aqui eu vou fazer uma observação, quero me lembrar. T7, mais o AW de 6, vezes T5, mais o A norte de 6, vezes T10, mais o A sul de 6, vezes T2, mais o B de 6. Pronto, essa é a minha equação do ponto 6. Eu tenho uma para cada uma dessas aqui. Uma para cada uma. Tá? O que o método ponto a ponto faz? Ele faz o seguinte: ele chega numa equação e calcula o valor da temperatura naquele volume, considerando todos os outros conhecidos. Então ele faz uma varredura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porque aqui eu tenho todas as minhas 12 equações, né? Desse tipo aqui. Todas elas estão aqui. Esses coeficientes todos eu tenho. Esses coeficientes todos eu tenho. E aí é que precisa uma estimativa inicial, né? Eu começo esse problema iterativo dizendo o seguinte: no início as temperaturas são todas 0, por exemplo, ou todas 10, ou todas 20, ou qualquer distribuição que eu queira dar. Eu digo isso, e aí começo então eu precisei de uma estimativa inicial. E aí agora eu começo a calcular. Vou lá na 1, calculo, vou na 2, calculo, quando eu chego, por exemplo, nessa aqui que está aqui, eu vou lá e calculo também T6, função do T7, que eu disse quanto era, que eu comecei, o T5, o T10, o T2, porque eu disse, antes de começar as iterações, na iteração primeira, eu vou admitir que eu conheço as variáveis e elas valem tanto. Essas variáveis vão ser usadas aqui para eu poder calcular cada uma dessas temperaturas. Passei nas 12, o que eu faço? Volto lá para cima e vou calcular as 12 de novo, usando
o Q agora desse lado aqui, aquelas que eu acabei de calcular, né? Quer dizer, vou fazendo isso até a hora que eu atingir uma tolerância que eu especifiquei. Atingi a solução do sistema linear, resolvi o sistema linear, de forma iterativa e de forma de ponto a ponto. Ponto a ponto, o nome está dizendo. Calculei aqui, calculei aqui, calculei aqui, calculei aqui, calculei aqui, aqui. Tem um novo campo de temperaturas na primeira iteração. Nunca esqueçam que nós estamos resolvendo um sistema linear iterativamente aqui, pelo método ponto a ponto. Então eu vou estimar as temperaturas no começo, aí vou fazer a primeira iteração, vou passar por todas elas, ponto a ponto, passando por todas elas, vou ter um novo campo de temperaturas nessa primeira iteração. A iteração de estar resolvendo um sistema linear de forma iterativa. Tá? Aí faço de novo, faço de novo, faço de novo, faço de novo, até que eu diga, opa, já deu. Resolvi o problema. Resolvi o meu sistema linear de forma iterativa. Esse método que eu acabei de falar para vocês aqui é o método de Jacobi. Né? É o método de Jacobi, que nós podemos escrever assim, ó, a equação para ele. A PTP na K mais 1 é igual ao somatório dos ANB TNB na K mais o B do P. Vejam isso com isso que está aqui. Na hora que eu vou calcular ponto a ponto, eu vou dizer que eu vou calcular essa, em função dessas, essas aqui estavam na iteração K. E essa é a iteração K mais 1. Certo? Aquilo que eu estimei é a minha primeira estimativa. K. Eu vou para a iteração K mais 1. Uso tudo que eu conheço da iteração K. Calculo K mais 1. Calculei todas as temperaturas de novo, mais uma iteração. K mais 2, K mais 3, K mais 4. Eu vou indo, vou iterando, até convergir. Você já pode ir dando uma pensadinha aqui, se isso aqui não está parecido com alguma coisa explícita, né? Formulação explícita. A gente nunca deve confundir o seguinte, aquilo que nós vimos inicialmente, e discutimos muito, existe uma formulação explícita e uma formulação implícita. Se você está trabalhando com o sistema linear, é óbvio que a tua formulação foi implícita, certo? Isso não se pode esquecer. Só a formulação implícita e totalmente implícita gera um sistema linear. E aqui nós estamos trabalhando com o sistema linear, estamos resolvendo o sistema linear, ou seja, o que nós estamos falando aqui é de formulação implícita, que gerou um sistema linear para ser resolvido, e nós podemos resolver o sistema linear de forma direta, e nós podemos resolver o sistema linear de forma iterativa, e aqui está o primeiro método iterativo, mais simples de todo, ponto a ponto, Jacobi. Mas o que eu estou alertando vocês aqui é para pensar o seguinte: na solução do sistema linear pelo método de Jacobi, vocês começam a ver alguma semelhança com a formulação explícita. Com a formulação explícita. Não tem alguma semelhança aqui? Calcular alguma coisa, tudo em função do que eu já conheço? Então, a formulação explícita, que não é sistema linear para resolver, é formulação explícita, onde você vai ponto a ponto calculando as temperaturas no novo nível de tempo. A formulação explícita
tem alguma semelhança aqui com o método de Jacobi para resolver o sistema linear de uma formulação implícita. Isso tem que ficar bem claro, né? E o método de Jacobi é esse, você vai, né? Eu gosto de dar um exemplozinho desse tipo aqui, mas espero que isso não confunda, não confunda. Aqui, ó. Eu vou chutar aqui um sisteminha linear, sei lá, 2 por 2, 2x mais y igual a menos 1, ele não vai satisfazer, vou só chutar aqui, né? X menos y igual a 0, x menos y igual a y, fazer assim para não, isso aqui está arbitrado, provavelmente a solução está errada, não está correto esse sistema aqui. Mas o que eu posso fazer com isso aqui? Isso aqui é uma matrizinha, onde eu tenho a matriz, onde eu tenho 2 e 1, 3 e menos 1, x e y, 1 e 0. Eu podia bolar aqui um sisteminha que fosse de verdade, né? Mas para o que eu quero explicar não precisa. Está ali, ó. Essa matrizinha aqui, se eu inverter isso aqui, etc., eu tiro o x e y de cara, né? Seria um método direto. Se eu inverter aqui. E claro que essa solução aqui tem solução direta. Mas eu podia fazer isso aqui iterativo. Eu podia fazer o seguinte, dizer que x é igual a menos 1 menos y sobre 2 e que y é igual a 3x. E agora fazer iterativa. Estimar x e y, estimar x e y. Então, estimo primeiro, estimar x e y. Estimei x e y, e agora eu posso calcular o x com o y que eu estimei. Posso calcular o y com o x que eu estimei. Já tenho de novo agora um outro x e um outro y. E agora eu vou... O que eu fico fazendo aqui? Fico iterando até que convirja. Eu resolvi o sistema linear de forma iterativa. É isso que eu estou falando lá. Exatamente isso que estou falando lá. Ele podia ser resolvido direto, era só inverter essa matrizinha aqui, né? Ou jogar um no outro aqui, porque é fácil, né? Mas a solução seria direta. E essa é a solução iterativa, né? A solução iterativa. Solução iterativa que está aqui, que eu vou avançando x e y, fazendo os cálculos aqui, né? Jacobi é isso. Um método terrivelmente fácil de se aplicar, porque é só você pegar as equações que você tem, isso aí fazendo uma continha em cada equação, em cada ponto, só fazendo uma continha. Eu já tenho tudo numa nova iteração. Aí os meus anteriores para usar agora são os que eu acabei de calcular. Faço tudo de novo. Vocês podiam ter me dito o seguinte aqui: por que você aqui, se eu calculei um x aqui, eu dei x e y inicial, estimei x e y, o segundo passo é calcular x e y. E aí, né, voltar, né, fazer as iterações aqui. Por que, dado o x e y inicial, eu tinha esse y dado, estimativa, calculo esse x. Eu posso usar esse x já aqui, né, se quiser. Isso não é Jacobi. Jacobi, em todas as equações, usa a estimativa que eu dei, toda ela. Se eu ficar, enquanto eu vou andando nas equações,
usando a temperatura ou o valor que eu tenho disponível, isso é Gauss-Seidel. Então aqui, ó, se eu estiver fazendo Gauss-Seidel e estiver na T6, a T5 eu já passei por ela. Não preciso pegar a T5 estimada. Posso pegar a T5 do mesmo, na mesma iteração que eu estou, porque eu já passei por ela. Já passei pela 2 também. Então, se aqui no 5 eu ficar com K mais 1, ó, e aqui no 2 eu ficar com K mais 1, e só vou ficar com aquela anterior, só onde eu não calculei ainda, que foi a 10 e a 7. Então essas ficam lá atrás, K. Daí para escrever quem é a equaçãozinha do Gauss-Seidel, é isso, né? É colocar os coeficientes, aquelas temperaturas que eu já calculei, eu já uso naquela iteração, porque passar calculando em todas essas equações, eu cumpri uma iteração, né? E já vou na mesma iteração que eu estou calculando, eu já vou usando o que eu já calculei, onde eu já passei, Gauss-Seidel, né? Então é o método de Gauss-Seidel, que ele é, eu vou escrever aí de forma muita gente chama de Gauss-Seidel, né? E, não sei onde eu aprendi, mas ficou enraizado Gauss-Seidel e ficou assim. Ele fica então o APTP na K mais 1, porque é a iteração que eu estou, ele é um AE TE na K, porque o da frente eu ainda não tenho, né? O da frente eu ainda não tenho, não calculei ainda o da frente, tá? Então é na K, mais a norte, T norte, também na K, e mais o a sul, T sul, esse eu já passei por ele, mais o AW, TW, esse eu já, mais o B do P. Essa que seria a equação para o Gauss-Seidel. Ou seja, o que é Gauss-Seidel? É o Jacobi que se usa o que tiver disponível, tá? E tem uma outra que vai nessa linha do ponto a ponto ainda, que é o SOR, Successive Over Relaxation, que é o SOR. Successive Over Relaxation. Esse método faz o seguinte, ele diz o seguinte: eu não estou satisfeito com os números que Gauss-Seidel estão me dando, eu quero acelerar essa convergência. Então ele faz o seguinte, ele diz que a temperatura, ou a variável que for, na K mais 1 é igual a um coeficiente de sobrerelaxação, TP na K mais 1, mais 1 menos W, TP na K. E esse aqui, ó, calculado com o Gauss-Seidel. Então eu faço a conta com Gauss-Seidel e venho aqui e faço essa conta. Calculo um TP na K mais 1 aqui com Gauss-Seidel, nessa iteração, e digo o seguinte, não quero esse
Não quero esse valor, não quero esse valor. Eu quero incrementar um pouco esse valor. Como? Usando o coeficiente de sobre-relaxação, usando aquilo que acabou de ser calculado com o Gauss-Seidel e usando o valor que tinha anteriormente. Veja que se você tiver isso aqui igual a esse W aqui igual a 1, você está usando o valor do Gauss-Seidel e pronto. A TP que você vai usar é a própria do Gauss-Seidel. Se isso aqui aumentar, então é 1.5, então eu estaria usando 1.5 vezes a temperatura que você acabou de calcular com o Gauss-Seidel e diminuindo metade daquela que você tinha, ou seja, você vai fazendo um blend aí entre a solução do Gauss-Seidel e da anterior para poder avançar no tempo mais rapidamente. Porque os métodos iterativos ponto a ponto são tremendamente lentos, muito lentos, e possuem uma característica, nós já vamos ver daqui a pouquinho, que é que eles param de funcionar. Você aplica um método iterativo numa certa solução semilinear, porque quando você, vamos já falar aqui de um resíduo. Se eu tenho uma equação e estimo valores e jogo esses valores dentro da equação, como esses valores não são os corretos da solução, vai dar um resíduo, certo? Vai dar um resíduo da equação, porque o resíduo só vai ser zero se você jogar nessa equação a solução da equação. Perfeito? Então tem um resíduo. Então quando você começa com uma estimativa inicial, tem um resíduo grande na equação. A não ser que você seja meio milagroso aí e dê como estimativa inicial uma coisa muito perto da solução, daí o teu resíduo vai ser muito pequeno. Não é o caso. Problemas grandes você dá como condição inicial, estimativa inicial, para começar o processo iterativo de solução do sistema linear, você dá lá um valor constante. Né? Se eu estou trabalhando com temperaturas que vão até 100, vão de 20 a 100, vou chutar aí, sei lá, 60, 50, porque eu tenho que fazer com que o meu método capture as temperaturas de 100 e também as de 20 e 30. Né? É óbvio que se eu tiver um problema que varia de 20 a 100, não vou dar uma condição inicial de 150, né? Quer dizer, isso eu não vou fazer, né? E às vezes dá para ver na física, né? Como é que é aí? O que varia? De quanto a quanto? Você vai estimar, para começar, dentro desses valores, porque daí as equações vão se acertando para... Senão você vai ter que trazer os valores das equações, muito mais iterações, seria um transiente distorcido, né, que você deu lá uma temperatura fora e ele tem que trazer para os valores dentro. Então, claro, a estimativa inicial é importante, né? Mas tem um resíduo, né, quando você dá uma estimativa inicial, porque você dá um valor de temperaturas que não é a solução. Se você pegar esses valores e jogar dentro da equação, tem um resíduo. Aí, se você plotar esse resíduo em função das iterações, o resíduo cai rápido e depois para de cair. O método, a gente chama, o método iterativo, ele estola fácil. Ele faz algumas iterações e para de convergir. E você pode dar continuidade às iterações e ele faz uma coisa assim. O resíduo, as iterações, e aí ele faz assim. E aí vai lento, caindo lento. Vai caindo lentamente. Você não quer mais isso aqui. Porque isso aí é só tempo de computação sem resultado. Então,
O método iterativo é bom usar só no comecinho, porque depois ele, na linguagem, ele estola, né? Ele não vai mais. Então, o que você está fazendo aqui no SOR, você está procurando acelerar isso. Pegar a temperatura que deu do Gauss-Seidel, misturar com a anterior, para como se você tivesse uma nova estimativa inicial, para procurar ver se isso vai um pouquinho mais rápido. Mas todos os três, Jacobi, Gauss-Seidel e SOR, tem esse comportamento aí. E daí não dá para usar isso dessa forma, né? Esses métodos, para deixar lá no teu sistema linear, que resolve um grande problema que você vai ficar a vida toda calculando, né? Então, os métodos iterativos, ponto a ponto, eles são muito ineficientes, né? Mas aí você pode, tendo métodos iterativos mais eficientes. Um deles, bastante usado, vou passar para vocês em função da abrangência que ele tem e da repercussão que ele tem na literatura, que é um método que é linha por linha, não é ponto por ponto, é linha por linha, e que obviamente tem um desempenho melhor. Mas antes disso, deixa eu falar um pouquinho de uma outra dificuldade muito grande dos métodos iterativos. Se o método iterativo, se o sistema linear que você for resolver não tiver a matriz diagonal dominante, ele também não funciona. Então, vamos pegar um exemplozinho, isso aqui, esse é um exemplozinho, tem no livro do Patanker, está aí também, está no meu livro, mas estava inicialmente no livro do Patanker, que é assim, ó, 0,4T2 mais 0,2, um probleminha com duas equações, duas incógnitas, e T2 é 2,T1 menos 0,5. Não. Misturei aqui. 0,4T2 mais 0,2 e T2 é T1 mais 1. T2 é T1 mais 1. A solução disso é T1 igual a 1 e T2 igual a 2. Tá? 1 mais 1, 2, T2. 0,4 T2, que é 2, dá 0,8 mais 0,2, dá 1. Esse é um sisteminha que dá para resolver direto, obviamente, achar essa solução. Dá para resolver iterativo isso aqui também. Se fôssemos resolver iterativo isso aqui, ó, rapidinho. Vamos começar com T1 igual a T2 igual a 0. Nossa estimativa inicial. T1 igual a T2 igual a 0. Agora vamos começar a iterar. Então aqui, estamos iterando aqui, né? Nesse eixo aqui as iterações. Quem é T1 agora, considerando T2 0? 0,2. E quem é T2? T2, considerando T1 0, pego essa estimativa aqui, T2 igual a 1. Mais uma iteração. Quem é T1 agora, considerando esses valores aqui, ó, T1, né? É 0,4 T2, isso aqui, o T2 é 1, então 0,4 dá 0,4, mais 0,2, T1 dá 0,6. T2 é T1 mais 1. T1 é 0,2. 1,2. Se você ficar fazendo isso aqui, você vai convergir para 1, tá? Isso aqui converge para 1 e isso aqui converge para 2, que é a solução do problema. Agora, vamos pegar o mesmo sistema linear.
Vamos pegar o mesmo sistema linear. O mesmíssimo sistema linear, só que vamos dar uma brincadinha nele aqui, ó, e ele vai ficar assim, ó. Esse sistema aqui agora fica assim, ó. Eu só vou trocar o T1 é igual ao T2 menos 1, T1 agora. E o T2 fica 2,5 T1 menos 0,5. Continua tranquilo, né? Solução, se o seu resolver diretamente, é beleza, solução 1, 2, né? T1, T2, T1, 2. Mas vamos resolver iterativamente. E vou fazer a mesma coisa de lá. Vou começar com T1 igual a 0, T2 igual a 0. Primeira iteração. T1 igual a 0, T2 igual a 0. Então T2 igual a 0, T1 é menos 1 agora. Nessa conta aqui, ó. T2 é 0, T1 é menos 1. Quem é o T2? 2,5 T1 menos 0,5. Quem era o T1? É 0. Então ficou menos 0,5. O T2. Menos 0,5, certo? Vão me acompanhando aí. Agora, essa é a minha iteração anterior. T1 é T2 menos 1. O T2 é menos 0,5. Menos 0,5 menos 1, menos 1,5. E o T2 é 2,5 T1 menos 0,5. O T1 é menos 1. Dá menos 2,5 menos meio dá 3. Menos 3. Isso aqui. Isso aqui não funciona. Está claro isso para vocês, o que fizemos aí, né? Um método iterativo das mesmas equações, só que uma hora, se eu for fazer a matrizinha desse problema aqui, ela é 1, 0, 4, menos 0,4, né? E o T2 é 1, né? E o T1 é 1 aqui, né? De novo, né? Espera um pouquinho, deixa eu fazer direito isso aqui. Porque isso aqui é assim, isso aqui é T1 menos 0,4, T2 é igual a 0,2. Isso aqui T2 é igual a T2 menos T1 é igual a 1. Então, se eu tenho aqui agora minha matrizinha, T1, T2, tá? Igual a 0,2 e 1, eu tenho aqui, na primeira equação, 1T1 menos 0,4 T2 igual a 0,2. E menos 1T1 T2 igual a isso aqui. A diagonal principal aqui é dominante, no outro não vai ser, né? No outro, ó, eu vou ter o AP, um desses esqueminhas aqui não vai dar aquilo que está lá, ó, né? Porque nós aqui estamos agora menos 1 T1 mais T2 é isso aqui. Como é que fica isso aqui? Matrizinha disso aqui. T1 e T2. Agora eu tenho aqui 1T1. Bom, vou ter que jogar para lá de novo. Agora isso aqui ficou igual a menos 1, e aqui ficou menos 0,5, e isso aqui é T1 menos T2, então isso aqui é menos 1, e depois eu tenho o T2 que é 1 e tenho aqui menos 2,5, né? Agora, ó, não é, a diagonal não é dominante agora, né? A diagonal não é dominante. E aí,
tem dificuldades. E tem um critério para isso, que diz o seguinte, que o somatório dos ANB dividido pelo módulo do AP tem que ser menor ou igual a 1 para qualquer equação. E tem que ser menor que 1, pelo menos para uma equação. Agora aqui é o seguinte, ó. O que é o somatório dos ANB, os vizinhos? É o AI e o AW, né? Para aquela célula. Isso aqui não tem. O AP dessa célula é 1. E os vizinhos, 2,5. No caso do probleminha de duas incógnitas aqui, né? Que não satisfaz esse critério. Não satisfaz esse critério. Ou seja, a gente tem que ter sempre o AP igual a somatório dos ANB, dos vizinhos. O AP tem que ser dominante. O AP é o que está na diagonal. Tem que ser dominante. Como é que é o AP do método dos volumes finitos? Vamos só relembrar aqui. O AP é o somatório dos ANB mais MP sobre delta T menos SP delta V. Esse é o AP do método dos volumes finitos que nós deduzimos. Então, o AP já está somando com o ANB. O MP sobre delta T vai somar aqui e vai aumentar isso aqui. O único cuidado que tem que ter aqui é que esse SP não seja grande e positivo. Daí ele pode liquidar com a diagonal do nosso problema. Certo? Mantenha isso em mente. Quer dizer, o AP, o método dos volumes finitos, como ele é um método físico, no balanço, e segue a física, ele automaticamente nos dá essa condição de dominância diagonal. O AP é o somatório dos ANB. Se não tiver termofonte, o AP é o somatório dos ANB. Se tiver termofonte e você linearizou levando um pedaço do termofonte lá para o outro lado, esse SP foi negativo para lá. E daí ele pode atrapalhar a tua diagonal se ele for muito grande e positivo. Então tem que cuidar disso. Então o analista numérico tem que ter os coeficientes da equação como os seus aliados ali para olhar que é o AE, que é o AW, como é que está o meu AP comparado com o meu AE, com o meu AW. Você já vai ver se as coisas estão fracas na diagonal e de repente com pesos, né, nos de fora, nos off-diagonais aqui. E se isso acontecer, o método iterativo não converge. Não converge. Quer dizer, o método dos volumes finitos tem essa vantagem, por ser físico, ele já sai com essa condição importante de te originar uma matriz de coeficientes que é diagonal dominante. Ressalvas aí é o SP, certo? Ressalvas é o SP, né? Então, isso é importante, né? Essa notinha sobre métodos iterativos, que eu preciso ter um sistema linear com matriz diagonal dominante para as coisas funcionarem direito do ponto de vista de solução iterativa. Tá? Agora vou para o método linha por linha. Esse é o método ponto por ponto, que é o método que você calcula num ponto, calcula no outro ponto, calcula no outro ponto. Agora, por analogia, o que é o método linha por linha? É o método que calcula numa linha, calcula noutra linha, calcula noutra linha. Se antes era ponto por ponto, agora linha por linha, é calcular linha por linha. Então, existe esse método
que métodos linha por linha, tem muitos métodos de linha por linha, né? Tem um que é muito conhecido, né? Que é também conhecido como Thomas Algorithm, e também é chamado de TDMA, Three Diagonal Matrix Algorithm, que ele é para você resolver problemas, então, que a matriz é tridiagonal, ou que você deixe a matriz tridiagonal. Então eu vou colocar aqui métodos linha por linha. E um deles é o TDMA, né? Um deles é o TDMA, que é o Three Diagonal Matrix Algorithm. O que ele faz? Vamos imaginar um problema 2D aqui. Vamos ver aqui um problema 2D. Então, essa é a minha malha, por exemplo. Então, tem uma equação para esse volume, uma equação para esse, enfim. Tem equação para todos os volumes. E vou escrever a equação aqui, 2D, ela estava aí, eu acabei apagando. APTP é igual a AET mais AWTW mais ANorte Tnorte mais ASul Tsul mais B. Essa é a nossa equação para esse ponto, por exemplo, que tem o norte, tem o oeste, tem o W, tem o sul, né? Está aqui, né? Aquela equação. Mas eu quero fazer uma solução que é linha por linha, ou seja, o que eu quero fazer? Eu quero resolver a equação para essa linha aqui, ó. Para essas incógnitas aqui. Essa é a linha na qual será resolvida a equação. Linha na qual será resolvida a equação. Essa linha aqui. Então, se aqui tiver número 17, 18, 19, 20, 21, tá, vou resolver essas incógnitas. Essas que estão aqui. Agora, aquela equação lá, ela não tem só W e E. Essa equação também tem norte e tem sul. Então, eu vou escrever ela assim, ó. Se eu pegar isso aqui, ó, se eu pegar o A norte e o A sul, juntar com o B, ela fica só EWP, certo? Tá certo? Se eu jogar a NTN mais a STS junto com o B, a equação fica tridiagonal, PEW. Então nós vamos escrevê-la da seguinte forma, porque vamos usar aqui uma recorrência, que vai ser assim. AM, TM é igual. Não, mais, eu vou trazer tudo para o lado de cá. Mais BM, TM mais 1, mais
CM TM menos 1 é igual a DM. Isso é isso. E daí dá para saber o que é, né? O AP é o AM, o BM é menos o AE, o CM é menos o AW e o DM é essas três coisas aqui. Vou escrever aqui. Então aí, trocar de folhinha. O AM é o AP, o A, o BM é menos o AE, o CM é menos o AW e o DM é o BM menos, né? Que isso aqui juntou tudo aqui, né? E é isso que eu do lado de lá, mais a NTN mais a STS. Simplesmente está escrito dessa forma, por quê? Porque nós vamos querer achar uma relação de recorrência para determinar essa solução, que é a seguinte. Você quer o seguinte, vamos botar aqui, queremos que o TM seja um PM na TM mais um QM. Olha só, queremos isso, queremos achar, usando as equações, isso, queremos achar isso. Aqui, para fazer uma relação de recorrência, eu posso baixar um índice aqui. Se eu baixar um índice aqui, eu vou ter assim, ó, TM menos 1 é PM menos 1 vezes TM mais QM menos 1. Apenas baixei um índice. Menos 1, menos 1, menos 1 ficou M, QM menos 1. Agora, eu quero isso? Mas eu quero isso oriundo da minha equação diferencial discretizada que eu tenho, que é aquela ali. Então agora eu posso pegar isso aqui, ó, e jogar aqui, ó. Se eu jogar T menos 1 aqui, olha o que vai resultar. Vai ficar TM mais 1, TM de novo e tal, e eu vou ter essa forma aqui, ó, que eu estou querendo. Então, jogando ali, eu fico com o seguinte, né? AM, TM, mais BM, TM mais 1, é isso aqui, ó. AMTM mais BMTM mais 1, mais CM vezes isso aqui. Mais CM, que multiplica T menos 1, que é isso aqui. Que é PM menos 1 TM mais QM menos 1. Isso é igual a DM. Então agora, essa é a minha equação diferencial que eu quero resolver. E eu consegui colocá-la nessa forma aqui, ó. Porque eu só tenho TM e TM mais 1. E TM de novo. E deu, é aquela forma. Agora é só olhar para essa equação e olhar para aquela e ver quem é PM e quem é QM aqui. É só tirar daqui, é só juntar o TM lá, e você vai ver quem é quem. Aí,
se a gente fizer um passinho a mais aqui, eu vou ficar com TM que multiplica AM mais CMP M menos 1. Peguei esse TM aqui e juntei com aquele lá. Juntei esse coeficiente com esse coeficiente. Está ali. Agora mais BM, TM mais 1. Aqui não foi feito nada. Isso é igual a... O que sobrou aqui? O DM e CM, que é menos 1, que vem para cá também. Né? Então ficou DM menos CM, que M menos 1. Coisa trivial, né? Só juntei ali, só coloquei o TM junto com lá e junto com o TM de lá. E esse CM, que M menos 1, veio para cá. CM, que M menos 1, veio para cá com sinal negativo aqui. Agora, para fazer aquela expressão lá, né, é só eu dividir isso aqui pelo... Eu vou dividir por esse coeficiente aqui tudo, né? Então eu fico assim, ó. TM é igual menos BM, eu estou dividindo tudo isso aqui, né? Por esse coeficiente, né? TM é menos BM sobre AM CM PM na menos 1 vezes TM mais 1. Tem outro, eu só trouxe para cá e dividi, né? Trouxe isso aqui para cá e dividi só, né? Não é nada, né? Então TM que multiplica, o que multiplicava agora vai estar dividido para o outro lado aqui, né? A mesma coisa, mais quem está no dominador, DM menos CM, que M menos 1, quem está no numerador, quem está no denominador, a mesma coisa aqui, AM, aqui ó, falta mais aqui ó, AM mais CM menos 1, AM mais CMP é menos 1. Bom, tudo isso aqui é o PM, porque eu quero TM igual a PM, T mais 1 mais QM. Isso aqui tudo é QM. Todos os coeficientes, né? O que é importante aqui, essa é a recorrência aqui, né? Porque o PM é função do P menos 1. Porque A, B, C e D aqui, eu conheço da minha discretização. A, B, C e D eu conheço da minha discretização. Tudo isso. P e Q é que entraram aqui na história. P e Q. Na proposição de ter a temperatura escrita assim. Então agora eu tenho isso aqui, né? TM, e o TM é sempre função, o PM, o coeficiente PM, ó, ele é função do P M menos 1. E o QM, ele é função do QM menos 1. Então, essa solução é uma solução direta da linha. Direta da linha. Claro que é iterativa porque eu coloquei alguma coisa aqui no termo D que está na minha equação ainda. Quando eu vou resolver essa linha aqui, ó,
eu precisei dessa temperatura. E precisei dessa temperatura também. Estou precisando dessa temperatura daqui. Então, a hora que eu resolvo essa linha, eu tiro todos os valores dessa linha. Só que eles estão em função desses dois aqui que são estimados, né? Mas o que a gente conclui aqui? Que se o problema fosse 1D, a solução ia ser direta. Ia ser direta. Mas como é que continua aqui? A questão é... você tem na linha, subindo aqui, né? Você tem na linha... você tem na linha que você vai de 1 a N. Então você tem uma varredura, onde você calcula o P e o Q, e depois uma varredura aqui para baixo, onde você calcula as temperaturas. Calcula as temperaturas. E é fácil de ver aqui, por exemplo, que o P1, nós já vamos ver, é o menos o B1 sobre A1. Eu vou escrever os dois aqui, depois a gente já discute. E o Q1 é o D1 sobre A1. Tá? E o TN é o próprio QN. Então, olha como é que fica isso aqui. O P1, se eu for pegar a expressão do P1 aqui, ó, o P1, ele está aqui, ó. Então não tem esse termo aqui, ó, P-1, não tem esse termo aqui, ó. Eu começo aqui, eu estou no 1 aqui, ó. Se eu estiver pensando no P1, ele é o B1 menos o B1 sobre A1 mais o CM, mas P-1 não tem, eu começo aqui. Portanto, o P1 é menos B1 sobre A1, porque não tem lá o P-1. E aí eu conheço o P1 e eu venho calculando P2, P3, P4, P5, P6 na minha malha, até chegar no PN. Calculo todos. Começo com o P1 e calculo todos os P's e os... Como é que eu faço com o Q? Mesma coisa. Quem é o Q1? É D1 sobre A1. Porque eu também não tenho Q-1 e nem P-1, D1 sobre A1. Está aqui. Então, com P1 calculado assim, eu subo calculando todos os P's. Com Q1 calculado assim, eu subo calculando todos os Q's. Então agora eu tenho P1, Q1, P2, Q2, P3, Q3, etc. Todos os P's e Q's. Agora ficou fácil. Por que o TN é QN? Porque TM é a minha última. Eu não tenho TM mais 1, então isso aqui é zero, esse termo. Então TN é o QN, lá em cima. Então agora eu calculei todos os P's e os Q's, e agora eu tenho a minha última, né? Vai ser a condição de contorno, que eu tenho a TN e vou descendo agora. Então agora eu vou descendo, tenho esse, calculo de baixo, vou descendo. Então vou descendo aqui calculando as temperaturas. É uma subida calculando P e Q, e é uma descida calculando T. Resolvi a linha. O problema não está resolvido, né? Você resolveu uma linha. E eu tenho um monte de linhas horizontais, um monte de linhas verticais. Então agora o que eu tenho que fazer nesse problema? Vim para essa linha, e vim para essa linha, para aquela linha,
Depois eu posso inverter para essa linha, e vou fazendo linha por linha até que convirja. Agora, o que eu já comentei, a frasezinha aqui é o seguinte, é que se o problema fosse unidimensional, maleta, por exemplo, se eu tivesse aqui o problema assim, ó, uma parede, uma maleta, dividido os meus volumes aqui, temperatura TS conhecida, HT infinito. Esse problema é um D, né? Tá? Na gíria aí, careca de saber, né, esse problema, lá, desde lá da graduação. Esse problema tem solução analítica, uma exponencial, claro. Se eu resolver numericamente esse problema, tem uma condição de contorno aqui, isso aqui vai entrar na equação diferencial na hora de eu fazer o balanço, né? Então, eu tenho aqui o que entra por convecção, sai por condução. Tenho condição, por exemplo, que eu possa botar ponta isolada, ponta com temperatura T infinita, enfim. Vou ter uma equação. É só uma que eu tenho, né? Eu tenho uma linha só, uma dimensão só que eu tenho. Vou ter A1, P1, para isso aqui A2, P2. Então, a hora que eu resolver linha por linha aqui, a hora que eu resolver essa linha, acabou, né? Não ficou nada nos termos no B. Não tem um DM que eu botei, né, assim, com isso aqui. Não tem isso. Não existe isso no problema 1D. Se o problema for 1D, só tem uma linha de volumes de controle só, não tem isso. E daí tudo isso é conhecido, esse problema é direto. A solução é direta. Resolveu a linha, subiu calculando P1, desceu calculando temperatura e encerrou o problema. Ele é uma solução direta. O método linha por linha é uma solução direta se o problema for unidimensional. E vocês poderiam extrapolar o seguinte: o método é o método ponto por ponto também é uma solução direta se tiver só um ponto, né? O método linha por linha é uma solução direta se tiver só uma linha para resolver o unidimensional, né? Se eu tivesse isso aqui, ó, esse é o meu problema, um ponto aqui, faço um balanço aqui, tem uma equação. A hora que eu resolver essa equação vai dar esse ponto. É uma solução direta para o ponto. Se tiver só um ponto, o ponto por ponto é direto. Se tiver só uma linha, o método linha por linha é direto. E quando é que tem só uma linha? No 1D. Problema 1D. Tem uma linha só. Aí a solução é direta. Se for assim, então eu vou resolver. Alternar as linhas. E por que alternar as linhas? Para trazer a condição de contorno daqui também para dentro do problema, né? Quer dizer, você vai sempre procurar fazer mais iterações onde eu tenho condições de contorno mais fortes. É isso que você vai tentar fazer. Se eu tenho condições assim, ó. Se aqui eu tenho uma temperatura prescrita. Se aqui eu tenho uma convecção com T infinito. Se aqui está isolado. E aqui tem um fluxo. Esse probleminha 2D de condução. E eu vou resolver por TDMA. E eu tenho muitas linhas para andar. Quais linhas você daria preferência para fazer a solução, para varrer a solução? Assim ou assim? Você resolveria aqui, ou você resolveria aqui? Certamente você vai dizer assim, eu faria aqui, e depois inverteria. Mas para qual das direções aqui você daria preferência para fazer isso? A solução.
Vamos ver. Na horizontal. Hã? Desculpe, não? Na horizontal. Na horizontal, você varreria horizontalmente. Tem um fluxo prescrito e não tem fluxo e já seria zero no caso. Mas se eu varrer na horizontal, que tipo de condições de contorno eu tenho nessa horizontal? Só derivadas. E não tem o valor da função para amarrar a função. Só derivadas. É o contrário. Eu faria a varredura na vertical. Porque eu vou pegar de cara uma condição de Dirichlet aqui. Aqui, apesar de não ser temperatura prescrita em cima da parede, mas eu tenho um T infinito prescrito que também vai transmitir, né, o valor de T infinito do problema. E aqui eu tenho fluxo prescrito, que é uma derivada. E aqui a derivada é zero. Então, nessas duas pontas aqui, eu não estou satisfazendo um valor fixo na fronteira. Estou satisfazendo uma derivada. E isso aí é variável, ali fica dançando ali sem especificar realmente. Ou seja, onde tem as condições de contorno de Dirichlet é que eu tenho que pegar essa condição de contorno, já resolver nessa linha, porque o que acontece? Imediatamente, a hora que você resolveu essa linha inteira fica sabendo que lá a temperatura é tanto, e as temperaturas aqui dentro já vão ser influenciadas pela temperatura de lá. Se eu fizer essa linha aqui, os resultados vão ser valores que podem ser quaisquer e vão satisfazer só a condição de contorno de derivada, mas não vão estar trazendo a solução com mais força para o seu valor final, certo? Quer dizer, então tem que escolher adequadamente as linhas que você vai trabalhar no problema. A condição de contorno, ela não ia entrar naquele TM, independente de qual direção que estivesse lá, não ia ter que estar ponderando por ela no TM? Como? Né? Essas condições de contorno de Dirichlet. Isso, ela não ia estar dentro do TM também. Então, independente da direção que pegasse, não ia estar com ela. Não, independente da direção que eu varrer, sim, é independente. A única coisa é que se você varrer demais na horizontal, o problema não vai para frente. Ele vai ficar iterando. Quando você fizer uma varredura vertical e pegar a condição de contorno de Dirichlet, aí ele vai dizer como é que é mais ou menos a temperatura do problema. E aí vai andar mais rápido. Então, é interessante que faça varredura na vertical e também na horizontal. Mas de repente mais varreduras na vertical e depois algumas na horizontal. Mais na vertical e depois algumas na horizontal. Para trazer as condições de contorno de lá também. Mas o que vai dar o nível da temperatura é a condição de contorno de Dirichlet, né? É a T. A derivada da T não diz nada em termos de nível de temperatura. Ela só diz que ela quer uma derivada ali que tenha um certo Q2 linhas, um fluxo aplicado. Mas pode ser 200, 100, 50 e tal. Agora, quem vai dizer o valor que é Dirichlet? T é tanto. Aí vai pegar o T e vai satisfazer aquela condição. Então, a varredura depende da direção adequada, né, de você varrer, né? Então, esse é o método linha por linha. E você pode fazer aqui, inventar como você quiser, né? Você pode fazer assim, ó, fazer a linha assim, ó, começar aqui, vir até aqui, tá? Depois vir até aqui, depois ir até lá. Você vai ter que ficar mudando ali quem é o B e D, né? Porque na hora que eu estou aqui, o D é essa e essa. Na hora que eu estou aqui, nessa linha, o D é o W e o E, né? Que vão ser os que não conhecem. Porque quando eu estou andando nessa linha, eu sei os da frente da linha, né? Quando eu estou andando aqui, eu não sei esses, sei os da frente da linha. Então eu podia andar assim, né? Até lá, depois subir aqui. Podia fazer uma linha assim, posso fazer o que quiser.
O que eu estou fazendo? Sempre resolvendo a minha equação diferencial, trazendo as condições de contorno, iterando, né? Então não tem uma obrigatoriedade, tantos assim, tantos assado, em termos de linha. Elas podem ser até quebradas, sem problema nenhum. Então esse é muito conhecido, esse método, TDMA, né? E por isso está mostrado aqui, é fácil, facílimo de implementar, né? Também existe o PDMA. Também existe o PDMA, Pentadiagonal Matrix Algorithm, que daí resolve diretamente o plano, né? O PDMA nós não vamos ver, né? Que é o Pentadiagonal. Pentadiagonal Matrix Algorithm, ele pega então um problema que é 2D, que esse problema 2D dá origem à nossa matriz, que é penta. Então o que ele faz? Ele faz todo um algoritmo de recorrência e tal, sem jogar um pedaço da equação para o lado direito, e resolve inteirinha. Daí ela é direta no plano. Então ela é direta no plano. Então um problema 2D, num problema 2D, dessa forma, que resulta em uma matriz penta, usando esse algoritmo, para esse problema 2D, a solução é direta. Ele resolve diretamente uma matriz pentadiagonal que é originária de um problema 2D desse tipo aqui, né? Agora, nós vimos que se for linha por linha, for 2D, é iterativa. Se for unidimensional, é direta. O penta é direto, solução direta para uma matriz penta, problema 2D. Se for 3D, vai ser iterativa. Porque eu vou poder continuar a usar o penta. Só que na hora que eu tiver em um plano, eu vou ter duas, se for 3D, certo? Se for 3D. Na hora que eu estiver num plano, eu vou ter... Então aqui eu tenho norte, sul, leste e oeste. E aqui tenho as duas do outro eixo. Essas duas do outro eixo vão para onde? Vão para o termo fonte aqui dessa 2D. Daí o plano fica... Daí você aplica o penta igualzinho, só que ele vai ter um terminho lá com dois termos, né, que estão fora do plano, os dois que estão fora do plano vão ter que ir para o termo lá e vai virar iterativo no 3D. De cima e embaixo aqui, e um lá junto com o B, né, no D, né, que a gente chamou de D, e daí ficava iterativo no plano. Agora, se o linha por linha fosse aplicado num problema unidimensional, daí não tinha nada para ir para o termo fonte, aí é direto. Está claro? Quer dizer, faltou uma coisinha para nós aqui, antes de começar o multigrid, que nós começamos amanhã, que é um método iterativo que eu falei que é na decomposição LU incompleta, né? Onde a gente acha uma L, acha uma U, mas o produto da L vezes a U não dá A, dá uma A'. Bom, daí a solução não é exata, vai dar uma solução iterativa. Mas isso a gente vê amanhã. Obrigado, pessoal. Até amanhã.